Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e hoje cabeças vão rolar por aqui, porque nós vamos falar de slashers movies. Então pessoal, aproveitando aí o lançamento do novo Halloween, recentemente aí nos cinemas, venho falar desse subgênero do terror, tão cultuado aí e popularizado nos anos 80 principalmente, caracterizado aí pelos serial killers, os assassinos em série. Porque slashers, para quem não sabe, é o termo em inglês que significa picar, retalhar, cortar, nada tão apropriado para esse gênero. Eu gostaria de falar não só do gênero em si, mas principalmente das raízes. E para isso a gente vai voltar um pouquinho no tempo, no período do pós-guerra. As obras do austríaco Sigmund Freud, o pai da psicanálise, começaram a ter algumas traduções para a língua inglesa. A partir da tradução dessas obras, o cinema começou a apresentar algumas histórias retratando a psique humana. E o cinema de horror não fugiu a isso, começou a querer apresentar ameaças mais realistas, mais verdadeiras, fugindo um pouco do horror sobrenatural que estava em voga na época, como fantasmas, monstros, criaturas. Surgem dois filmes no ano de 1960 que depois iriam se tornar assim alicerces, bases para essa nova forma de abordagem do cinema de horror. O primeiro que a gente pode destacar é o filme A Tortura do Medo, Peeping Tom, né, em inglês, que significa voyeurismo, é um termo, uma expressão, né, idiomática, do diretor britânico Michael Powell, e que na época retratava um assassino que capturava o exato momento da morte das suas vítimas, utilizando uma câmera. Tanto é que a primeira tomada do filme, a primeira imagem, é um olhar, o olhar do assassino. Mostra um protagonista cheio de camadas, não é um vilão clássico. Sofreu tortura pelo próprio pai, tortura psicológica, quando era criança e adquiriu certos traumas e não demonstrava ser uma pessoa má, né, para as pessoas conhecidas. Demonstrava até uma certa gentileza. Isso daí não caiu bem para a sociedade puritana e conservadora da época, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E o filme foi um fracasso, execrado pela crítica, que começou a se identificar com o personagem, né? E isso para a época era impossível. Como você vai se identificar com um assassino? E esse filme, além de mostrar toda essa parte psicológica das personagens, mostra várias outras inovações, como principalmente a câmera subjetiva. Acho que um dos primeiros filmes a mostrar isso, que seria o ponto de vista do assassino na hora do crime, e também a metalinguagem, ou seja, ele é um assistente de direção, ele trabalha com o cinema no filme. Antecipando muito aí alguns filmes como Blow Up, do Michelangelo Antonioni, e Blowout, Um Tiro na Noite, do Brian De Palma, que viria muitos anos depois. Então ele é um filme que estava mesmo na vanguarda da sua época. Infelizmente não teve o sucesso que merecia, mas que posteriormente foi reconhecido. 10 anos depois, alguns diretores que iriam ficar famosos, como George Lucas, Francis Ford Coppola, principalmente Martin Scorsese, ficaram apaixonados pelo filme quando descobriram, e finalmente ele fez o sucesso que merecia depois. Hoje ele é cultuado por muitos fãs aí, tanto do terror quanto do cinema em geral. Em seguida, aí, nesse mesmo ano de 1960, é lançado o clássico, esse sim que fez muito sucesso na época já, o filme Psicose, do Alfred Hitchcock. Um mestre já consagrado na época, já tinha lançado vários filmes. Conta a história de uma secretária que acaba roubando $40 mil e fugindo para se casar. Só que nesse caminho aí de carro, ela pega uma tempestade à noite e se perde. Vai parar num hotel de beira de estrada que a gente vai conhecer, que é dirigido pelo Norman Bates. Um quarentão, solteirão, reprimido, que mora com a mãe e que depois a gente vai descobrir o que se passa por trás de tudo isso daí. Quem não conhece aquela clássica cena do chuveiro?
Então esses dois filmes, eles serviriam de grande base, de alicerce, para o que viria depois aí nas décadas seguintes. A partir daí, não demorou muito para essas influências chegarem na Itália, um país que famosíssimo pelo cinema de horror. E nessa época aí, um diretor que já vinha fazendo carreira no cinema de gênero, chamado Mario Bava. Guardem bem esse nome, Mario Bava, que a gente vai voltar nele depois, mais tarde. O cara, ali em 1964, lança um filme chamado Seis Mulheres para o Assassino. Esse filme traz uma série de características aí pioneiras no gênero, né? Então ele mostra pela primeira vez um assassino mascarado, utilizando luvas pretas, armas brancas, mortes espetaculares, aquele espetáculo de mortes de diferentes maneiras, o jogo de cores, né, todas as cores da escuridão. Então ele é pioneiro em várias dessas características e inaugura um novo subgênero na Itália, que ficou conhecido como giallo. Giallo, para quem não sabe, em italiano significa amarelo e vem do quê? Era muito comum nessa época na Itália algumas revistas que traziam histórias de crime, histórias policiais, de detetive, da editora Mondadori. E essas revistas, que eram revistas bem baratas, que eram vendidas na época, elas tinham as capas amarelas. Daí o termo giallo, porque esses filmes eles eram muito baseados nessas histórias. Outros diretores italianos iam lapidar e desenvolver ainda mais esse subgênero, esse estilo. Um deles, o principal deles, eu diria, é o Dario Argento, que lançou filmes como O Pássaro das Plumas de Cristal e principalmente Prelúdio para Matar, que eu considero, acho que, o melhor giallo de todos os tempos, um filmaço. Outro diretor famoso aí no estilo é o Lúcio Fulci, que lançou filmes como Uma Lagartixa no Corpo de Mulher e O Segredo do Bosque dos Sonhos. Então, esses três diretores aí formam o que a gente chama de a tríade sagrada do cinema italiano, de terror. Mario Bava, Dario Argento e Lúcio Fulci. E as características principais do giallo seriam, primeiramente, a câmera subjetiva, utilizada muito nesses filmes, né? O ponto de vista do assassino é sempre mostrado. Os assassinos que usavam máscaras, o uso de luvas pretas, armas cortantes, armas brancas, como faca, tesoura, machado, cutelo, a exploração do corpo feminino, a misoginia, corpo feminino muito explorado nesses filmes, o que ia ser muito copiado depois pelo subgênero do slasher nos anos 80. Além disso, as tramas intrincadas, cheias de reviravoltas. Algumas atuações meio duvidosas, meio canastrãs aconteciam, né? Não em todos, mas em alguns. Então, pode-se dizer que o giallo é o pai italiano dos slashers. Depois de todo esse contexto cinematográfico dos anos 60, a gente também tem que dar uma passada no contexto histórico dos Estados Unidos, no final dos anos 60 e início dos anos 70. O que acontece é que o país é um barril de pólvora na época. O país aí imerso na Guerra do Vietnã, a luta de classes, o feminismo, a revolução sexual, a luta pelos direitos civis, movimento Black Power, o governo de Richard Nixon, enfim, o American Way of Life estava seriamente ameaçado. A família tradicional americana já não era mais a mesma. Então todo esse contexto histórico, a realidade da violência, dos conflitos, era um prato cheio para o cinema explorar nas histórias, né? Não dava para você fazer filmes bonzinhos, filmes plácidos e tranquilos. Não, você tinha que mostrar o que estava acontecendo no país na época. E era um prato cheio para esses assassinos psicóticos invadirem casas e irem atrás principalmente de quem? Dos jovens. Os jovens não estavam mais seguros e era isso que ia pavimentar, consolidar toda essa base para os slashers dominarem ali os anos 80. Então todo esse contexto relatado e principalmente o lançamento de um filme em especial daquele diretor que eu falei lá atrás, o Mario Bava, cara, uma fera. Ele que já tinha fundado todos os alicerces do giallo, lança um filmaço em 1972 chamado Banho de Sangue, Reazione a Catena em italiano. Esse filme revolucionou e é considerado o primeiro slasher de todos os tempos, que
mostra já todas as características do giallo elevado ao cubo. Todo um conceito que ia ser muito explorado, principalmente em filmes como Sexta-feira 13, que se inspirou muito nesse filme do Mario Bava. Então, várias mortes espetaculares, de todas as formas que você imaginar, inclusive o casal que está dormindo junto e é empalado, feito depois no Sexta-feira 13. Bastante sangue, a decadência da familiar, a ganância do ser humano, tudo mostrado nesse filme de forma incrível e influenciou uma série de outros filmes, principalmente americanos. A partir daí, então, uma série de diretores americanos que depois iam virar mestres do terror, pavimentaria e consolidaria todo esse caminho, esse cinema realista de terror, essa nova abordagem de filmagem. E dentre esses diretores, eu queria destacar aí 3 americanos e um canadense. O primeiro deles seria Wes Craven, o mestre do terror, que depois ia vir com a franquia, 2 franquias de sucesso nesse gênero, que é a franquia A Hora do Pesadelo e a franquia Pânico. O cara é um mestre. E já em 1972 ele lança um filmaço chamado Aniversário Macabro, que mostra uma jovem que é sequestrada por uma gangue e sofre as maiores barbaridades que você pode imaginar. Então já é um filme totalmente chocante, cheio de cenas violentas, que eu acho que já é o primeiro diretor americano a fazer isso num filme dessa forma. O filme ainda é atual, é muito atual, ele não envelheceu nada. E eu considero o Wes Craven um mestre nesse gênero. E aí no ano de 1974, outro grande diretor, Tobe Hooper, lança um filmaço, um clássico de todos os tempos, que é o Massacre da Serra Elétrica. Esse filme já começa a pavimentar esse caminho quase como os filmes slashers iam ficar conhecidos. Quer dizer, uma família de canibais que mora no Texas, que captura várias pessoas aí que aparecem ali na região, no interior, e já mostra nesse filme uma das primeiras vezes que aparece um grupo de jovens que é pego, começa a desaparecer um por um, como depois ficou muito famoso nos filmes desse gênero. Já mostra um assassino com a serra elétrica, um mascarado que ficou famosíssimo na cultura pop, que é o Leatherface. É muito, muito forte em relação à parte psicológica, porque ele não mostra muito sangue, mas esse horror psicológico, essa tensão psicológica que ele gera, o terror subentendido, de cenas fortes, do ambiente, um ambiente claustrofóbico, você sente, parece o suor, o calor dos personagens. Um dos pioneiros aí desse novo gênero que estava nascendo ali. Tobe Hooper, O Massacre da Serra Elétrica, outro grande clássico que tem que ser revisitado sempre. Acho que o maior filme desse diretor. E nesse mesmo ano aí de 1974, no mesmo mês inclusive, em outubro também, nasce um outro filme, um filme também que é esse considerado o primeiro slasher americano, na verdade feito por um diretor canadense. O diretor Bob Clark lança o filme Black Christmas, Noite do Terror em português. Um filme hoje cult, cultuado, que mostra pela primeira vez aí um slasher natalino, né? Numa fraternidade, numa república feminina, onde os assassinatos começam a ocorrer e a gente mantém aquele mistério que não sabe quem é o assassino. Então um dos filmes seminais aí do gênero, junto com o Massacre da Serra Elétrica, que pavimentou também um caminho aí para os filmes seguintes. E é então no ano de 1978 que, para mim, o grande slasher pleno, que consolidou mesmo o gênero slasher, que é tido por muitos especialistas, e eu estou falando de qual filme? Halloween, o primeiro lá de 1978, dirigido pelo grande mestre John Carpenter, diretor de outros grandes filmes como Enigma de Outro Mundo, Fuga de Nova York. O cara é um mestre no gênero de terror e de ficção científica. Ele trabalha bem em todos os gêneros. O cara é muito bom. E por que ele é considerado o slasher pleno? Quer dizer, ele já vem com todas aquelas características que os outros filmes de slashers iam malhar e em cima até esgotar o gênero.
Quais são essas características? O assassino mascarado Michael Myers, que ficou muito conhecido na cultura pop, veio antes do Jason, antes do Freddy Krueger, já tinha tido o Leatherface no massacre da Serra Elétrica, mas aqui já uma consolidação maior do assassino, que não é manipulado pelos outros, como no filme do Tobe Hooper. O Leatherface é um assassino que é manipulado pelo pai dele. Aqui não, Michael Myers é independente, ele se move pela própria vontade dele. E mostra um serial killer que tem força sobre-humana, características físicas que superam qualquer ser humano, né? Resistindo até a facada, a bala. É um dos primeiros filmes que mostra essa característica um pouco sobrenatural. Esse filme do Halloween já começa com a câmera subjetiva, quer dizer, do ponto de vista do assassino de cara, logo nas primeiras tomadas do filme. O uso das armas brancas, das facas, dos facões, dos machados, a exploração do corpo feminino, um pouco da característica também do moralismo. As mulheres que são virgens, que são puras, geralmente são aquelas que sobrevivem. São as Final Girls, quer dizer, as garotas que terminam lutando contra o assassino. Aqueles que são rebeldes, que vão sair para beber, para se drogar, para fazer sexo. Então, esses jovens geralmente são punidos nesses filmes, você sabe. Se você bebeu, fumou alguma droga ou fez sexo, provavelmente você vai morrer nesses filmes. Então esses mestres aí, John Carpenter, Tobe Hooper, Bob Clark e Wes Craven, criaram todas as raízes americanas desse gênero. Então Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Dia dos Namorados Macabro, uma série de filmes que vieram aí nessa onda, pegando todas essas características e cada vez explorando mais, até saturar o gênero ali no final dos anos 80, onde ninguém aguentava mais filme de slasher. Então pessoal, para ilustrar um pouco esse vídeo, eu estou trazendo aqui alguns lançamentos recentes desse gênero, que convém às vezes vocês correrem atrás, que ainda dá para pegar. O primeiro é esse aqui, ó, Tobe Hooper, um lançamento aqui dessa distribuidora que é a Obras Primas. A Obras Primas é uma distribuidora de home video muito semelhante à Versátil, a concorrente da Versátil, que também está fazendo um trabalho muito legal de lançamento de clássicos aí do cinema em edições muito boas para colecionador. Então convém correr atrás desse box Tobe Hooper, que traz o Massacre da Serra Elétrica original de 1974, traz a continuação dele de 1986 e mais outros dois filmes bons do Tobe Hooper. E por último aqui eu queria mostrar esse box que ilustra bem esse vídeo, que é o box o quê? Slashers. Mais um box da Versátil também, home video, está lançando. Esse aqui, o volume 3, já tem outros dois volumes que você acha que ainda encontra nas lojas. E por que eu estou mostrando esse volume aqui? Porque aqui tem o filme seminal do ano de 1974 que eu falei anteriormente, que é o filme do Bob Clark, que é o Black Christmas, Noite do Terror. E traz outros três filmes muito legais também da época, Natal Sangrento, O Terror da Serra Elétrica e Violência e Terror, O Intruder, de 1989, dos mesmos produtores do Evil Dead. Mas eu acho que o filme principal é esse aqui, o Black Christmas. Corram atrás desses boxes que vocês vão ter um prato cheio já para começar nesse gênero, porta de entrada garantida. Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Dá um apoio aí pro nosso canal, pra gente crescer e fazer muito mais vídeos. Se inscreva no nosso canal. Comenta aqui embaixo. E aí, será que o Halloween, o novo Halloween agora de 2018, vai revitalizar o gênero Slasher Movies? Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Então ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!